parte da saúde, do prontuário que a saúde conhece. E é uma área agora talvez mais chata, não é aquela das atividades práticas dirigidas ou inclusivas, não é aquela parte de burocracia. E assim como todo atendimento é voltado ao residente, ele também, na parte burocrática, deve ser o centro das atenções. Nós vamos beneficiar o residente se formos bem organizados nesse item. Porque eu fiquei pensando, o Alair relatou daquele Carlos, conheci ele, né? E depois veio outro Carlos, e veio mais um Carlos, e veio mais um. E no fim eram 10, depois foram 20, foram 30, hoje temos 40, 60, só em Blumenau. Então, nossas comunidades também devem ter muito mais que uma. E aí as coisas começam a complicar. E por isso, um outro fator complicante é a sucessão de obreiros, de funcionários, que vão passando e cada um que entra precisa reinventar um formulário no Excel para controlar alguma coisa. Então, nós jogamos muito dinheiro fora com a reinvenção da roda. Por isso, é muito importante a gente procurar ser flexível na aceitação do que nos querem, entre aspas, impor, talvez, né? Porque, para que serve um prontuário ou o PAS? Assim como no sistema nervoso, os neurônios, o nosso cérebro tem a principal função de comunicação, senão as minhas mãos não vão cortar as unhas dos pés. Precisa ter esse órgão integrativo que sabe ajudar aquele outro que está precisando, né? Nós precisamos de algo bem funcional no PAS e que se chama comunicar. Tem a ideia de plantão também. Quando alguém faz o seu trabalho, realiza ele, vem o próximo, vai atender o mesmo residente. Seria muito importante ele saber alguma coisa do que aconteceu anteriormente. Falamos já da entrevista hoje. Quanta riqueza está contida na entrevista? Provavelmente está escrito nos formulários de vocês. E será que alguém olha mais uma vez para elas? Então, é nesse sentido que eu quero analisar algumas coisas que o marco regulatório traz, para que a gente desperte e tente fazer disso desse limão uma limonada, né? Eu sei que nem todos temos muita simpatia com as partes burocráticas, mas enfim. No artigo 11, o PAS é definido. É um instrumento que especifica e monitora as ações de acolhimento individual, devendo reunir todas as informações a respeito do acolhido, inclusive aquelas exigidas pelos órgãos de controle e fiscalização, conforme o modelo constante no anexo único que vocês têm em mãos. Veja bem, isso aqui é um conjunto de peças. O PAS é um conjunto de formulários. Tudo que o residente coleciona, né, administrativamente no seu escritório vai pertencer ao prontuário. Não somente as anotações de evoluções de como ele está passando, o que está acontecendo. Esse também é um documento muito importante e central. Mas faz parte ali a entrevista, faz parte do contrato de adesão na entrada, o desligamento, ele também vai assinar um contrato, ele vai receber medicação, esses registros fazem parte do PAS, o programa de atendimento terapêutico faz parte do PAS, compreende? É todo um conjunto de documentos. Então nós temos um deles, eu resumi, estão especificamente no artigo 11, se não me falha a memória, né? Mas o PAS ele também aparece em outros artigos. Juntando aqui o que o marco fala do PAS, nós temos os dados cadastrais, que se trata dos dados pessoais.
Entrevista geralmente se coleta esses dados pessoais. Ali se coleta a indicação de pessoas e respectivos contatos, pessoas importantes, pessoas de primeiro socorros, né? E os seus telefones. Os tratamentos que ele já teve anteriormente, o histórico de tratamentos que ele teve. Substâncias de uso do acolhido. Para isso faz muito bem esse teste que já fez uma propaganda hoje de manhã, o ASSIST, por exemplo, ele detecta o grau leve, moderado, grave, e aí já é relatado, são relatadas as substâncias que as pessoas estavam usando, a periodicidade, a quantidade. Encaminhamentos anteriores da rede do SUS e SUS, percebemos aqui a forte ênfase que o Marco está dando para o trabalho em rede. Nós não somos os únicos, também não temos a humildade, eu penso, de dizer que não é o único modelo que dá certo, que dá conta. Nós não vamos ficar com as pessoas a vida inteira, nós precisamos nos articular sempre mais e melhor com os órgãos fiscalizadores da nossa cidade, que estão bem pertinho de nós. Penso que isso também é um dos objetivos a nível federal, de que a fiscalização seja mais fortemente local. Isso tem vantagens e desvantagens, né? Quanto mais conhecidos formos, melhor. Ou talvez não. Se não houver ética, a proximidade pode trazer problemas, né? Muito bem. Então vejam o encaminhamento do serviço para redes. E quanto mais em rede nós formos trabalhar, mais importantes serão os registros para a memória nossa, para respondermos a eventuais cobranças, respondermos às monitorias de convênios. Então, registrar é muito importante. Um outro bloco do qual o PAS é constituído são exatamente as anotações referentes à evolução do acolhido. Nós precisamos registrar o período de acolhimento em que ele está conosco, data de entrada, data de saída, o profissional de referência. O PAS traz essa exigência de ser anotados quem é o terapeuta responsável, né? Porque temos talvez 10 e nenhum deles seria o responsável, talvez. Então, o que se quer é não perdê-lo no meio de muitos e, no fim, ninguém é responsável pela pessoa. Então, possivelmente já temos esses controles, mas nos chamam a atenção para que fique devidamente registrado. As atividades e frequência de realizações dessas atividades. Então, precisamos ter por escrito esse documento, esse plano, esse projeto ou programa terapêutico que prevê todo o início, meio e fim da sua passagem conosco. Ok? Faz muito bem também se a gente publica num quadro de avisos a agenda de atividades. O que acontece na segunda-feira, nos determinados horários. O que acontece na terça-feira, nos determinados horários. Isso também faz parte do PAS. Essa comunicação com o residente. Motivação para o acolhimento. Se não anotamos, precisamos passar a anotar. Eu penso, segundo aquela pequena tabelinha de prontidão para mudança, né? De pré-contemplação, para contemplação, para ação, manutenção, estão lembrados? Precisamos anotar, uma pequena anotação. Como estamos vendo o residente na hora que ele chega, podemos estar anotando ele nas diversas fases que ele atravessa e escrever ali. No momento, observamos que ele se encontra na fase de prontidão de mudança tal. Ok?
Ok? Intercorrências. Aquilo que é relevante de anotação. Eu tenho orientado assim no Serene que a gente cuide para não anotar demais, porque a gente pode ganhar uma febre de anotar, tem tanta coisa para anotar, mas que a gente também não se abstivesse de anotar. Então, essas anotações, as evoluções, é muito importante que elas tenham começo, meio e fim. Quer dizer, ele entrou um dia, ele teve várias evoluções durante o tempo que esteve conosco, que ele saiu. Faz um tempo agora que eu atendi internamente o pedido de localizar o tratamento de uma pessoa, porque ela estava batendo na porta de uma outra unidade, e eu achei as registros, só que não achei os apontamentos de saída dele. De repente, sim, foram interrompidas as anotações das evoluções aqui. Então, pensemos na sucessão, na nossa sucessão. Nós não vamos ficar eternamente. Nós precisamos pensar que um outro precisa entender o que eu já trabalhei, o que outros já trabalharam com esse residente. Vamos pensar não egoisticamente, né? Vamos pensar na instituição como um todo, focando o residente. Algumas outras anotações ainda: evolução do vínculo familiar durante o acolhimento. A família visita, a família é omissa, essas coisas. Sua evolução, não é mesmo? Se ele tem também avaliações, se ele está passando de fase para fase, tudo depende do nosso programa terapêutico. Anotar os encaminhamentos visando a reinserção social. Esse é um aspecto que o Luiz trouxe muito bem, de a gente mudar, de a gente ser mais flexível, de sair com eles. A ênfase é na reinserção sociofamiliar, profissional. É muito grande atualmente esse pedido, esse desejo das entidades governamentais. Por trás disso existem também estudos, estatísticas de que não é enclausurando, mantendo ele longe na fazenda, no meio do mato, que ele vai aprender muita coisa nova, né, Luiz? Então, a gente precisa realmente ser flexível e vamos rever com crítica as nossas práticas, os nossos fazeres. E o planejamento de saída não consta assim explicitamente a alta, né? Mas também faz parte de anotar como essa pessoa teve o seu desligamento da entidade. Tem algumas disposições gerais aplicadas ao PAS, por exemplo, que é direito do acolhido participar da sua elaboração, juntamente com sua família ou pessoa indicada. Isso aqui parece um pouquinho nebuloso ainda, né? Vocês não acham? Nos parece assim que a gente devia sentar com ele e pensar assim: o que é que nós vamos fazer contigo durante 6 meses, 9 meses? Tem também isso. Nós podemos fazer isso também. Nossa prática, nós fazemos isso com aquele residente que deseja fazer a reinserção social pós o período de 6 meses no Serene. Então ele faz uma carta, ele justifica o pedido e ele faz planos para esse tempo. Ele diz o que ele quer alcançar, como quer alcançar e quanto tempo ele precisa ou gostaria de ter para alcançar. Quem sabe nós fazemos alguma coisa, nós vamos assim jogar para ele a participação dele fazer o seu próprio plano de recuperação. Porque senão a gente chega com a receita pronta e esquece que ele também tem o seu desejo, as suas necessidades, e é um desafio para nós aqui. Esse plano ainda individualizado, né, no início do acolhimento. Um outro item: o acolhido deve consentir e cumprir com as atividades oferecidas do PAS. Então eles aparecem dois
locais diferentes. Uma que ele assina que consente, e na outra que ele então ele se obriga a cumprir o que ele assinou. Temos que também observar o que estamos dando para ele assinar. O passo também deve ser revisto periodicamente para ser atualizado por iniciativa de qualquer uma das partes. E eu penso que isso é legal. A gente faz um planejamento, a gente coloca metas, e como em qualquer outro projeto de vida da gente, a gente fica readequando ele conforme for necessário durante a caminhada. Esse passo também deve ficar à disposição do acolhido e autoridades competentes. Escrevam nele o que o acolhido pode ler. Sugerimos também da brevidade, de sermos sucintos, não abrirmos coisas íntimas, com nomes, endereços e datas, talvez telefones, essas coisas. Fique com isso na sua memória, se possível. Mas você vai notar lá que você conversou com ele hoje sobre problemas conjugais, sobre infidelidade no casamento, talvez. Aí já é um pouquinho mais específico. Mas não precisa dizer o nome das pessoas envolvidas e se delongar por parágrafos e parágrafos, né? Deve conter justificativa da equipe da CT para reacolhimento se esse ocorrerem até 6 meses após o último desligamento. Isso é uma coisa novinha aí, porque eles não querem que a pessoa se utilize demais dos convênios, parece que é assim, né? A gente teria que justificar por que estamos reacolhendo ele tão rapidamente na nossa CT. Deve ter a anuência prévia do acolhido, por escrito e quando houver, de seus familiares ou pessoa indicada. Então, na hora do acolhimento, essa é a hora que a gente já explicamos na entrevista, podemos tirar outras dúvidas, mas ele, ao entrar, precisa assinar que concorda com a nossa proposta. Prever orientação responsável de recursos financeiros, se for o caso, com participação de familiar ou pessoa indicada pelo acolhido. Então, se essa pessoa tem uma renda, ele não paga nada porque está no convênio, mas ele ganha essa grana, nós teríamos que estar orientando ele, ajudando ele, ou pessoa por ele indicada, a governar bem essa parte de finanças. A gente sabe que a parte financeira é uma dificuldade e nós precisamos reforçar a nossa atenção, ajudá-los a lidar melhor com o dinheiro, e aqui isso aparece muito forte e bem específico no passe. O passe tem ainda o prazo máximo de 20 dias da data do acolhimento para estar pronto, para estar concluído. São essas as disposições. Agora vem então os anexos que eu trouxe aqui. Vocês têm eles na apostila. Se é possível ainda a gente acrescentar alguma coisa nele, eu escrevo para ele. Enfim, se é possível. Eu acho que o acompanhamento médico também pode ser contratado. Nós iríamos fazer um X nesse quadradinho, porque eu tenho médico ou voluntariado, né? Aqui no planejamento de saída, na minha opinião, faltou a visita familiar, tão importante. A gente sabe como melhora a eficácia, como melhora a pessoa quando a família está dando apoio, e nós precisamos trazer essa família sempre mais e ajudá-lo a voltar à família de origem para que ele se recupere melhor e mais rápido. Então era isso aí, pessoal. Muito obrigado. Era o que eu colhi assim no marco regulatório sobre o passe. Obrigado, Oswaldo. Queremos agradecer então pela explanação. Temos perguntas? Alguém tem alguma pergunta sobre a base? Sentemos aqui. Bom dia, Oswaldo. Bem, há algum tempo eu já tenho falado sobre isso e
buscando de alguma forma que a gente possa implementar nas nossas comunidades terapêuticas. Eu sei que vocês, entre serenes, é mais fácil por ser uma unidade, né, as casas, mas nós, outras comunidades, vamos dizer, nós não conseguimos interagir muito com relação às informações dos acolhidos. Há muito tempo eu tenho trazido a necessidade de nós interagirmos de alguma forma através hoje de um prontuário eletrônico, né, onde aquelas informações que eu tenho do acolhido que porventura saiu, terminou e em outro momento estará no Serene, eu possa disponibilizá-lo, porque para nós, comunidade terapêutica, para o nosso CNPJ, vamos dizer assim, é um novo acolhimento. Então ali está se começando uma nova história, vamos dizer assim. Mas para ele é uma continuidade. E nós estamos sempre recomeçando com ele. Então, assim, tem todas as questões sigilosas e tudo mais, como você mesmo citou, mas tem questões que eu defendo e que eu tenho tentado levar isso, que nós devemos compartilhar mais, mas de uma forma formal mesmo, de entregar o material dele e dizer, olha, daqui ele parou, continue daqui. Até porque, citando casos, ele se evadiu lá na comunidade e ele vai chegar lá na outra comunidade e dizer, olha, mas me desligaram. Ou ele teve uma agressão lá na comunidade e na outra vai dizer, não, eu fui agredido, sei lá, né? Ou quando falar, né? Então ele vai contar a versão dele. E nós, eu penso que pouco interagimos com relação a isso. Então aqui fica mais uma vez a minha sugestão de nós conseguirmos de alguma forma implementar, já levei esse assunto para o Vitor e já levei para o Reviver também, para nós implementarmos esse prontuário eletrônico, para nós interagirmos entre nós as informações dos acolhidos, no objetivo de também maximizar os nossos esforços, né, de sermos mais eficazes nesses atendimentos, de uma forma da continuidade. Seria essa a minha contribuição e queria ver o que você também pensa sobre isso. Obrigado. Sérgio, eu acho que isso é um sonho, né? Realmente. Eu penso que hoje teremos a presença de um palestrante sobre o paz, entre aspas, na rede. Não é isso que vamos ter, mas a abordagem a partir da rede, né? E sabe, ali nós ganhamos alguma luz, porque isso também exige, eu penso assim, contratos de parceria, tem que vir de cima, que a gente possa estar fornecendo informações do nosso presidente para outros tipos de serviço, né? Entre nós. Teríamos que fazer, talvez, a CCTE pudesse fazer uma parceria nesse sentido, para isso ter uma legalidade, né? Então, olha aí, ó. Essa é a diretoria, tá bom? Ok, mais alguma questão? Eu penso que em relação ao auxílio-doença para as pessoas dependentes, isto é um item que merece uma profunda discussão com o poder público, com a medicina, porque uma grande parte dos auxílios-doença para os dependentes serve mais para a morte do que para a vida. Desde os primeiros anos do Serene, quando começou a ter essa busca, esse alcance de auxílio-doença, pessoas usaram isso, muitas pessoas que estão mortas hoje, e outras que usam 20 anos, e se tratam só para não morrer, não se tratam para melhorar. E no momento de voltar a fazer de novo uma perícia, eles voltam para a droga e chegam lá muito doido e fazem uma nova perícia. E nós estamos assistindo isso, penso que parados. Eu acho que nós podemos ajudá-los e ajudar o poder público a não ajudar a matar. Nós estamos ajudando a pagar para eles se matar. Eu vejo dessa forma com uma profunda tristeza. Obrigado. Sim, o Lorraine tem razão, né? Conhecemos essas histórias. A dependência do auxílio-doença. Já não é mais das drogas, mas é do dinheiro que a doença traz. São os benefícios secundários da doença, né? Outra solicitação? O que poderia acontecer com essas informações? Poderiam ir para as confederações. Nós participamos, somos associados, seremos associados, pegaríamos essas informações lá.
de cada paciente, ou seja, o paciente João, o Paulo, tem as informações da confederação. Cadastro único, vamos dizer assim. Um cadastro único, bem fácil. São sugestões válidas. Peço sim que eu acho que sempre me reportam ao erro, que a gente esteja apontando essas sugestões, né? Eu gostaria de chamar a atenção aqui, eu já coloquei isso, o Assanjo sabe, outros partícipes também já me ouviram falar sobre isso. Nem no Sistema Único nós temos um prontuário eletrônico comum em que todas as informações sejam sequenciadas. Também tem um outro aspecto que nós precisamos pensar e pensar jurídica e socialmente. Primeiro, todo e qualquer problema jurídico, social, pericial e policial que estiver implicado uma pessoa que em algum momento, em alguma comunidade terapêutica, foi registrado com um código no qual ele é dependente químico, se entra num processo policial, ele já entra comprometido. Então nós temos que pensar que essas, entre aspas, informações ou diagnóstico prévio, ou dados, ou indicativos acerca do tratamento servirão como um controle para o processo de reinicialização e planejamento, mas não para fechar o diagnóstico e dar sequência a partir daquele diagnóstico anterior. Porque a questão da dependência química gera um comportamento diferente na sociedade, gera também uma associação de outras drogas e, muito mais ainda, com a associação de outras doenças carreadas pela droga. Então, nós temos que pensar muito seriamente na confidencialidade dos dados, temos que pensar no respeito ético e legal do envolvido na dependência química e, mais ainda, no compromisso que a comunidade terapêutica e outros órgãos tenham com a ressocialização da pessoa. Nós temos um lado muito terapêutico, muito forte aqui entre nós, eu penso assim. É esse lado de conhecer a pessoa, o indivíduo, mas eu agradeço a participação porque ela nos remete à legalidade, à seriedade das anotações. E a gente observa que não é fácil registrar. Pense uma vez no seu obreiro, como é que está essa parte de anotar as coisas da maneira correta, legalmente aceita, sem prejudicar, sem transcender o direito do dependente. Então, é uma coisa bem mais complexa do que a gente imagina, né? Que nós precisamos de um treinamento muito intensivo dos anotadores também para evitar problemas de ordem legal. O dependente químico, pelo Código Civil, ele é considerado parcialmente incapaz, dependendo do que nós anotamos ali, e ainda compartilhamos com outras comunidades e outros serviços. A gente pode estar construindo provas sobre eles, né? Tínhamos mais uma manifestação? Não temos. Então, Oswaldo, quero, em nome da Cruz Azul, agradecer também pela tua explanação, pelo teu conhecimento também aqui abordado. Eu quero convidar o Marcelo para vir aqui para fazer um agradecimento, entregar. O teu desenvolvimento vai lhe surpreender muito mais. Leve de coração, tá? Marcelo, por favor.